Na aula anterior, a gente falou sobre fisiologia tireoidiana e hipertireoidismo, focando na principal causa desse problema, que, como vimos, é a doença de Graves. Hoje, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o outro espectro da disfunção tireoidiana, o hipotireoidismo, abordando também a sua principal forma, que é o hipotireoidismo primário. Hipotireoidismo primário é aquele caracterizado por uma disfunção da glândula tireoide, o que cursa com ativação do eixo hipotálamo hipofisário tireoidiano. Ora, se existe ativação do hipotálamo e da hipófise, esse tipo de hipotireoidismo se caracteriza por aumento nos níveis de TSH, e também nos níveis de TRH. Vale citar aqui que uma curiosidade a respeito do hipotireoidismo primário é que ele é uma causa importante e frequente de hiperprolactinemia, justamente por conta dessa hiperativação hipotálamo-hipofisária. Veja bem, o TRH, que é o fator hipotalâmico liberador de tireotrofina, o hormônio produzido e secretado pelo hipotálamo, que estimula os tireotrofos da adenohipófise a secretarem TSH, ele tem na sua estrutura química um grande componente que é comum a outros fatores liberadores hipotalâmicos, fatores esses que estimulam as demais células da adenohipófise. Então, uma das características do aumento dos níveis de TRH é a atuação sobre os lactotrofos presentes na adenohipófise. O TRH estimula os tireotrofos a produzirem TSH, e no caso do paciente com hipotireoidismo primário, esse TSH alto pode ou não levar a um aumento dos níveis de hormônio tireoidiano, dependendo da reserva tireoidiana que o paciente ainda tem, mas com certeza o TRH aumentado atua também em outras células da adenohipófise, nos lactotrofos, estimulando a produção de prolactina. Então, antes da gente seguir adiante, vou só lembrar a vocês que hipotireoidismo é uma das principais causas de hiperprolactinemia por esse mecanismo fisiológico aqui. O TRH aumentado acaba estimulando também a secreção de prolactina. Geralmente, essa hiperprolactinemia é leve, não ultrapassando 100 nanogramas por ml. Então, como acontece na maior parte das vezes, isso pode ser assintomático ou causar, eventualmente, galactorreia, amenorreia, alterações do ciclo menstrual. Ok? Só para relembrar aqui, dar uma pincelada nesse ponto, aproveitando aqui o gancho da revisão de fisiologia. E outras causas de hipotireoidismo, nós não vamos abordá-las aqui porque elas geralmente não caem em prova, que seriam as formas de hipotireoidismo central. O secundário, que é uma disfunção da adenohipófise, e o terciário, que é uma disfunção hipotalâmica. Esses dois tipos de hipotireoidismo são agrupados no conceito de hipotireoidismo central. Na prática, é uma forma incomum de hipotireoidismo e nas provas de residência também não costuma cair, por isso a gente não vai falar sobre eles agora. Ok? Então, como eu disse a vocês, para estudarmos aqui o hipotireoidismo, falarmos rapidamente sobre hipotireoidismo, vamos nos focar naquela que é a sua principal causa, que é a tireoidite de Hashimoto. Então, vamos estudar as tireoidites, dando um enfoque especial a essa entidade nosológica, que é, disparado, a principal causa de hipotireoidismo que a gente encontra no Brasil e na maior parte do mundo. Ok? Então, olha só. Tireoidites, ou inflamações da glândula tireoide, elas podem ser de vários tipos. Quando a gente pensa em tireoidite, a gente lembra justamente da tireoidite aguda, que na maior parte das vezes ela é de etiologia infecciosa. A tireoidite é piogênica, bacteriana, que cursa com a formação de abscessos na tireoide. Essa forma de tireoidite ela é bastante infrequente, e ela não costuma cair em prova. Ok? Ela se comporta como uma infecção piogênica qualquer, qualquer outro tipo de infecção piogênica no corpo se apresenta da mesma maneira que a tireoidite aguda. O paciente faz um quadro séptico, supurativo, e necessita de antibiótico, terapia e drenagem do pus. Okay? Ele até pode ter um componente de tireotoxicose pela liberação de hormônio pré-formado quando da destruição do parênquima da glândula. Mas o que predomina no quadro desses pacientes é a instalação hiperaguda de uma síndrome séptica. Okay? Então, isso não tem nada especificamente interessante, não se costuma falar sobre isso em provas de residência. Okay? E as tireoidites medicamentosas também não são muito frequentes,
Por isso, a gente vai deixar de lado essas duas entidades por enquanto. Ok? Para falarmos de tireoidite, para termos de prova de residência, temos que abordar as tireoidites crônicas, o Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo em áreas suficientes de iodo, como é o caso do Brasil, e também as tireoidites subagudas, né, representadas aí por duas grandes entidades, que são a tireoidite de De Quervain, ou granulomatosa, e a linfocítica subaguda indolor. Ok? Vamos falar então sobre tireoidite de Hashimoto aqui rapidinho. Né? A tireoidite de Hashimoto, ela é uma inflamação crônica da glândula tireoide, caracterizada por uma infiltração de células linfocíticas. Nas fases iniciais da tireoidite de Hashimoto, quando geralmente o paciente é assintomático, ele pode apresentar isso aqui, ó, um bócio discreto, né, um aumento de 2 a 3 vezes no tamanho da glândula. Não porque os folículos proliferam e hipertrofiam, mas sim porque o parênquima, o interstício da glândula tireoide, fica edemaciado e infiltrado pelas células linfocíticas. Okay? Então a gente tem aqui a representação de um folículo tireoidiano, né, e o corte histológico dessa fase inicial da tireoidite de Hashimoto. Os linfócitos que infiltram o parênquima, né, que infiltram o interstício, eles podem promover, pela agressão autoimune, uma lesão da parede folicular. Ora, como acontece em todas as outras formas de tireoidite, né, esse fato, essa destruição da parede folicular, pode dar vazão ao hormônio pré-formado que se encontra armazenado ali dentro do colóide. Né? Então, o paciente pode, numa fase inicial, mesmo na tireoidite de Hashimoto, que é uma forma crônica, insidiosa de tireoidite, ele pode fazer um quadro inicial de tireotoxicose. Ele pode fazer um quadro inicial de aumento dos níveis circulantes de T4 livre e T3 livre. Né? Isso, no caso da tireoidite de Hashimoto, recebe a denominação particular de hashitoxicose. Ok? Mas essa tireotoxicose inicial, ela é inerente a qualquer forma de tireoidite. Ela é menos comum no Hashimoto, justamente por o Hashimoto ser uma entidade de instalação muito lenta, né, muito insidiosa. Outras formas de tireoidite, a gente vai ver, costumam, geralmente, se manifestar como uma tireotoxicose inicial. Né? No Hashimoto isso é incomum, quando acontece é chamado de hashitoxicose. E o diagnóstico, né, tem como padrão ouro a histopatologia, mas na prática a gente não costuma fazer análise histopatológica para definir um diagnóstico de Hashimoto. Se por acaso, né, você dispuser de tecido da tireoide do paciente, um achado que é patognomônico de tireoidite de Hashimoto é a presença das células de ascanase. Né? Células de ascanase nada mais são do que agrupamentos de células foliculares atrofiadas, né, com pouco colóide no seu interior. Então aqui a gente tem na representação ali ao lado o aspecto típico, né, histológico típico, de um folículo tireoidiano repleto de colóide no seu interior. Tem a célula parafolicular ali do lado, tem o vasinho sanguíneo de permeio, mas quando a gente encontra as células de ascanase, é como se aquele folículo ficasse chupado. Né? Você tem células da parede do folículo bastante atróficas e prejudicadas, né? E pouco colóide no seu interior. Esse aspecto característico é chamado de célula de ascanase, é patognomônico da tireoidite de Hashimoto. Além, é claro, de um pano de fundo, né, composto por uma infiltração linfocítica, muitas vezes maciça, como é o caso aqui dessa representação que a gente está vendo. Okay? Tem uma cabeça de seta preta aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber pelo computador, mas ela mostra para a gente esse aspecto da célula de ascanase, né, o folículo tireoidiano atrofiado com pouco colóide no seu interior. Okay? Isso é detalhe bobo, mas às vezes é questão de prova. A tireoidite de Hashimoto ela é uma doença autoimune. Ela é mediada por linfócitos citotóxicos, linfócitos T, mas ela também cursa com um desequilíbrio na imunidade humoral. Né? Surgem, durante o processo fisiopatogênico, diversos autoanticorpos direcionados contra antígenos tireoidianos. Na realidade, a gente não sabe, né, se esses autoanticorpos são os deflagradores da doença, ou se eles são meras consequências de um processo agressivo inicial. Né? Acredita-se, na realidade, que quem inicia a agressão ao parênquima tireoidiano são linfócitos autorreativos, né? Linfócitos T citotóxicos autorreativos.
que quando eles começam a destruir o parênquima, quando eles começam a formar essas células de ascanase, isso gera, né, isso expõe antígenos da célula tiroidiana que normalmente não são expostos, né? E nesse processo, esses tais antígenos acabam estimulando a resposta imune humoral. Então surgem anticorpos antitirioperoxidase, antitireoglobulina, antirreceptor de TSH, mas no caso, né, o mais comum é que esse TRAB, esse antirreceptor de TSH, seja do tipo bloqueador e não estimulador, como acontece na doença de Graves, ok? Provavelmente, esses autoanticorpos eles surgem como espectadores de um processo patológico inicial, né? São consequências da exposição de antígenos desencadeada pela destruição do parênquima tiroidiano. E não propriamente são eles os agentes iniciais da agressão, ok? Se você pegar o sangue de uma pessoa que tem altos títulos de anti-TPO e botar esse sangue na circulação de outra pessoa, não acontece uma tireoidite de Hashimoto naquela pessoa, ok? Então é isso que a gente tem que entender, tá? Esses marcadores, eles não são a causa da doença, né? Não é uma doença primariamente da imunidade humoral, e sim uma doença de linfócitos T citotóxicos. Esses autoanticorpos surgem secundariamente no decorrer do processo. O mais frequente de todos é o anti-TPO, né? O antitirioperoxidase, que está presente em virtualmente 100% dos casos. A gente viu que o anti-TPO também é positivo em 80% dos casos de doença de Graves. Então ele não é exclusivo da tireoidite de Hashimoto, né? A gente pode inclusive ter anti-TPO positivo num paciente que não tem Hashimoto, não tem tireoidopatia nenhuma, ok? O que acontece, né, a utilidade desse marcador, é que no contexto de um quadro clínico laboratorial de tireoidite de Hashimoto, ele fortalece o diagnóstico, né? E ele, principalmente quando em elevados títulos, ele corrobora o diagnóstico de Hashimoto. Por isso ele geralmente é solicitado, ok? Mas ele não não é patognomônico, né? Não é exclusivo da tireoidite de Hashimoto. O antitireoglobulina também está presente na imensa maioria dos casos, e o TRAB, o anticorpo contra o receptor de TSH, pode estar presente numa pequena fração dos pacientes, e geralmente é do tipo bloqueador, né? Ou seja, ele impede a ligação do TSH ao seu receptor, diminuindo o estímulo sobre a glândula. Vale dizer que quando o paciente tem um TRAB do tipo bloqueador, o seu hipotireoidismo costuma ser mais precoce e mais profundo, é claro, né? Porque na fase inicial, quando ele ainda está destruindo o parênquima tiroidiano, ele pode ter alguma reserva essa capaz ainda de sintetizar hormônios e manter o estado eutiroidiano do paciente. Mas quando ele tem desde o início um TRAB do tipo bloqueador, o hipotireoidismo costuma se instalar de forma rápida e mais grave, né? Porque mesmo que o parênquima não esteja todo destruído, aquelas células foliculares remanescentes param de funcionar por ação desse anticorpo bloqueador aqui, ok? Só uma curiosidade, também é descrito o TRAB do tipo estimulador em alguns pacientes, né? E são descritos ainda casos em que o paciente tem os dois tipos de TRAB, o estimulador e o bloqueador, né? Esse é um raro paciente que intercala períodos de hipo com hipertiroidismo, né? Se você já teve a oportunidade de ver isso na prática, é extremamente curioso. O paciente primeiro fala, uma vez o paciente falou para mim, quando eu era residente, que tinha hipo e hipertiroidismo ao mesmo tempo, né? Aí eu comecei a rir, falei, tá bom, né? Vamos pegar o prontuário para ver. E de fato ele tinha a descrição desses dois padrões, né, de TRAB, e na história clínica dele, ele teve períodos de hiperfunção da glândula, porque por algum motivo, né, ele produziu mais o TRAB estimulatório, e teve momentos de profundo hipotiroidismo, por algum motivo, né, o TRAB estimulatório caiu e despontou esse TRAB bloqueador, ok? Vale dizer que esse paciente evoluiu com demência, né, porque a alternância rápida entre o hipo e o hipertiroidismo prejudica muito o sistema nervoso central, ok? Mas isso não é o foco da nossa aula aqui, foi só uma curiosidade para dizer que existe, ok? Na tireoidite de Hashimoto, clinicamente, a imensa maioria dos pacientes apresentam um quadro de bócio, né? Como eu já falei, um bócio, na maior parte das vezes, discreto, com aumentos de 2 a 3 vezes no volume da glândula, né? Alguns pacientes já se apresentam com tireoidite atrófica, né? Cerca de 1/5 a 1/4 dos casos.
No geral, a gente pode entender que o bócio, né, é uma manifestação inicial da tireoidite de Hashimoto. Quando começa a infiltração do parênquima tireoidiano por linfócitos, quando sobrevém o edema decorrente desse fenômeno, o paciente tem um aumento da tireoide, isso pode ser percebido ao exame clínico. Nas fases mais tardias, em geral, quando o paciente já tem um hipotireoidismo bem estabelecido, a tireoide costuma ser atrófica, porque a tireoidite de Hashimoto é uma tireoidite crônica, insidiosa, lentamente progressiva e incurável. Né? Não existe tratamento que interrompa o processo fisiopatológico da tireoidite de Hashimoto. Então, o destino desses pacientes é evoluir para hipotireoidismo, com destruição total do parênquima da glândula e sua substituição por tecido fibrótico cicatricial. Né? A gente está falando aqui de apresentação inicial dos pacientes. A maior parte se apresenta inicialmente com bócio, né, e poucos se apresentam já com tireoidite atrófica. Mas, com o passar do tempo, a maior parte dos doentes acaba evoluindo para tireoidite atrófica pela substituição do parênquima glandular por tecido fibrótico cicatricial. Okay? O quadro clínico vai ser marcado pelos sinais e sintomas da síndrome de hipotireoidismo, da síndrome que decorre da falência de hormônio tireoidiano. Então, para a gente entender isso aqui, basta pensar no que já vimos sobre hipertireoidismo. Né? Vai ser o extremo oposto no espectro de ação dos hormônios tireoidianos. Né? Antes de decorar uma série de sinais e sintomas de hipotireoidismo, né, a gente pode pensar que, basicamente, todo o quadro clínico vai ser secundário a dois fenômenos principais. Né? O primeiro fenômeno é a desaceleração, a lentificação do metabolismo. Né? Se no hipertireoidismo o paciente tinha uma aceleração do metabolismo, aqui ele vai ter uma lentificação do metabolismo geral. Né? E outra característica essencial da síndrome de hipotireoidismo é uma alteração no clearance de glicosaminoglicanos do tecido conjuntivo. Né? De um modo geral, o tecido conjuntivo, o tecido de sustentação dos diversos órgãos do nosso corpo, ele é composto por macromoléculas chamadas glicosaminoglicanos, né? Que, por incrível que pareça, estão num constante turnover. Elas, o tempo todo, são sintetizadas e degradadas pelas células intersticiais. Né? Isso acontece em todos os órgãos, na pele, no coração, nos pulmões, no fígado, todos os órgãos do nosso corpo. E quando o paciente tem hipotireoidismo com uma lentificação do metabolismo, né, um fenômeno que desponta nesses doentes e justifica uma das suas principais manifestações clínicas, que é o mixedema, né, é uma desaceleração nesse turnover das glicosaminoglicanas. Então o paciente começa a ter, na verdade, um acúmulo de glicosaminoglicanos no tecido conjuntivo. Né, e isso vai gerar um aumento de volume do interstício de praticamente todos os órgãos e tecidos, né, aumento de volume esse que é diferente do edema por acúmulo de líquido. Né, no caso aqui, o paciente acumula líquido sem dúvida, mas esse líquido não está solto, né, sobrando ali no interstício. Ele tem um aumento na quantidade de glicosaminoglicanas porque elas deixam de ser degradadas, ok? Elas não têm uma síntese aumentada, elas apenas deixam de ser degradadas e, com o passar do tempo, vão se acumulando, vão sobrando no interstício do paciente. Glicosaminoglicanas puxam água, então isso aumenta o volume do interstício. Né? Mas, diferentemente dos edemas por acúmulo de água, pura e simplesmente por acúmulo de água, o paciente não faz cacifo. Ok? Então, a este quadro, nós chamamos de mixedema. Né? Mixedema é o edema por acúmulo de glicosaminoglicanas no tecido conjuntivo do corpo, que caracteristicamente não forma cacifo. Isso vai acontecer em diversos órgãos e tecidos, e juntando, né, essas duas manifestações essenciais da carência de hormônios tireoidianos, nós vamos ter a síndrome clínica do hipotireoidismo. O paciente vai ter bradipsiquismo, ele vai ter depressão do humor, ele começa a ganhar peso, né, um ganho de peso que não é muito acentuado, decorrente desse acúmulo de glicosaminoglicanas e a água que acaba sendo retida. Né? Ele tem, por conta do hipometabolismo, uma menor termogênese, então a temperatura corporal pode cair, ele passa a ter intolerância ao frio. Né? Ele tem diminuição do tônus sudomotor, a pele fica seca em vez de quente e úmida, como a gente observa no hiper. Né? E com relação ao aspecto cardiovascular, a gente viu que no hipertireoidismo,
o paciente tem um aumento generalizado na síntese e expressão de receptores adrenérgicos nos tecidos. Isso gera no hipertireoidismo taquicardia, gera hipertensão arterial sistólica pelo aumento da contratilidade cardíaca. Aqui a gente vai ter o contrário, a gente vai ter uma menor expressão de receptores beta-adrenérgicos. Então você diminui o inotropismo cardíaco fazendo bradicardia, você diminui a contratilidade cardíaca fazendo uma pressão mais convergente, a sistólica tende a diminuir. E acontece, de fato, um aumento da pressão diastólica, por conta do mixedema na circulação arterial periférica. Você começa a ter uma diminuição de calibre na parede dos vasos periféricos por conta de mixedema. Eu falei para vocês que o mixedema sobrevém em todos os órgãos e tecidos do corpo, inclusive os vasos sanguíneos. Então a resistência vascular periférica acaba ficando aumentada, é claro que nos casos muito avançados de hipotireoidismo. E aí o paciente, como já tem uma diminuição da contratilidade cardíaca, passa a ter uma PA convergente com sistólica normal ou até baixa, e uma tendência à hipertensão diastólica. Ok? Manifestações adicionais que podem aparecer no hipotireoidismo seriam decorrentes aqui da associação com hiperprolactinemia. A gente viu que o hipotireoidismo é uma das principais causas de hiperprolactinemia por conta da ativação do eixo hipotálamo-hipofisário. O aumento do TRH acaba estimulando também lactotróficos na adenohipófise. E aquele aumento de prolactina pode estimular as glândulas mamárias a produzirem galactorreia, e você pode ter amenorreia também, porque outro efeito do TRH aumentado na circulação porta-hipofisária é a estimulação dos gonadotróficos. Os gonadotróficos, a gente sabe que produzem o FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses hormônios eles têm que ter um ciclo para que o paciente consiga ovular e menstruar. Se eles estão continuamente aumentados, você tem uma inibição do ciclo menstrual. E a paciente do sexo feminino desenvolve amenorreia por causa disso. Okay? O mixedema eu já expliquei para vocês, e outras alterações metabólicas que podem complicar a vida do paciente com hipotireoidismo seriam aí as dislipidemias. Existem diversas formas de dislipidemia associadas à carência de hormônio tireoidiano. Mas, essencialmente, é o mesmo tipo de dislipidemia que a gente observa na síndrome metabólica. O paciente tem uma diminuição de HDL e um aumento de triglicerídeo. Ele também pode ter um aumento do LDL, que é o colesterol ruim, a grande partícula aterogênica. Okay? Então, um hipotireoidismo não tratado, de um modo geral, aumenta o risco cardiovascular, principalmente por esse motivo. Como é que a gente diagnostica e trata o Hashimoto? Eu falei para vocês que existe um marcador que é patognomônico de Hashimoto, que é a presença das células de ácido-canase na histopatologia tireoidiana. Mas Hashimoto é muito comum, e a gente não precisa sair biopsiando o tireoide de todo mundo para chegar a esse diagnóstico. A gente vai encontrar alterações inicialmente na função tireoidiana, dosando TSH e T4 livre. Como é um hipotireoidismo primário, eu vou ter um T4 livre reduzido, e um TSH aumentado. Okay? De um modo geral, gente, quando encontramos na prática um paciente, principalmente paciente do sexo feminino, mas de qualquer sexo e de qualquer idade, que apresenta T4 livre baixo com TSH aumentado, de um modo geral, a chance maior é que ele tenha uma tireoidite de Hashimoto, porque o Hashimoto é a principal causa disparado de hipotireoidismo na prática. Mais de 90% dos casos são hipotireoidismos primários associados à tireoidite de Hashimoto. Então, estatisticamente falando, se você encontra um hipotireoidismo, o mais provável é que se trate de Hashimoto. Okay? Alguns autores questionam essa afirmativa, dizendo que em locais do mundo onde há carência de iodo, a deficiência nutricional de iodo seria a principal causa de hipotireoidismo. Ok, mas nos dias de hoje, mesmo em locais pobres, você não costuma ter tanta carência de iodo como havia antigamente, porque diversos tipos de alimento têm suplementação de iodo. Okay? Você ainda tem, obviamente, locais onde a carência de iodo é a principal causa de hipotireoidismo. Mas aqui no Brasil e na maior parte do mundo ocidental, a principal causa é disparado a tireoidite de Hashimoto. Então, se eu encontrar um quadro de hipotireoidismo clínico
e laboratorial, eu suspeito inicialmente de Hashimoto. E aí eu doso, né, o autoanticorpo característico, né, o anti-TPO, que eu sei que tem que estar presente em 100% dos casos. Se eu encontrar o anti-TPO negativo, isso fala contra Hashimoto. Se o anti-TPO vier positivo e principalmente em altos títulos, né, acima de 35 unidades por ml, eu tenho uma probabilidade tão grande de ser Hashimoto que eu assumo esse diagnóstico na maior parte das vezes. Ok? Se o paciente não tiver mais nada para uma outra forma de tireoidite, como a gente vai ver aqui, a princípio ele tem um diagnóstico de Hashimoto, eu não preciso de biópsia, não preciso de nenhum outro tipo de exame para fechar, para chegar a essa conclusão. Ok? A gente vai tratar o paciente que tem franco hipotireoidismo com reposição de hormônio, né? E o tipo de reposição utilizado é a levotiroxina, que é um análogo sintético do T4. Ok? A levotiroxina é feita na dose de 1 a 2 microgramas quilo dia, tomada preferencialmente pela manhã, né, antes do paciente ingerir o café da manhã, antes do desjejum, né, para que ele tenha uma melhor absorção da levotiroxina ingerida. Se ele tomar a levotiroxina junto com a comida, há uma chance de ter uma absorção reduzida, que a levotiroxina vai se ligar aos alimentos e pode ser perdida nas fezes. Existe um dado curioso aqui, né, que a literatura demonstrou que a absorção de hormônio tiroidiano ela é melhor no período noturno. Né? Então, teoricamente, se você for conversar com um farmacêutico, por exemplo, ele vai dizer para você que assim, pô, você é um otário, né? Você é burro, porque o melhor momento para tomar a levotiroxina é de noite, né? Porque absorve mais, a necessidade de hormônio no período noturno é menor. Então você poderia dar o remédio tendo uma maior biodisponibilidade, né, e podendo usar uma dose um pouquinho reduzida. Mas na realidade, os estudos clínicos, né, quando testaram essa hipótese, viram que apesar de realmente a levotiroxina ser melhor absorvida à noite, né, não é legal dar levotiroxina de noite para o paciente, porque isso causa insônia. Né? Algumas horas após tomar a levotiroxina, o paciente perde o sono. Então é muito melhor dar de manhã mesmo, né, em jejum, com a barriguinha vazia, porque aí o paciente já teve a sua noite de sono tranquilo, não vai ter esse tipo de efeito colateral que pode comprometer a adesão ao tratamento. Okay? Às vezes alguém pode te questionar a respeito disso, né, te dando dados aí de que é melhor tomar a levotiroxina à noite para que ela seja mais absorvida. Mas clinicamente, o ideal é que ela seja utilizada de manhã. E com relação à dose, né, é importante destacar o seguinte: olha a faixa de dose que a gente colocou aqui, de 1 a 2 microgramas quilo dia. Né? A gente pode usar uma dose ou o dobro dela. Então, como que eu seleciono para o meu paciente específico, para o meu paciente real, a dose de levotiroxina que eu vou usar? Depende do paciente. Se for um paciente jovem, sem comorbidades, e ele tiver franco hipotireoidismo, o ideal é que já comece com a dose mais alta, né? Com 2 microgramas quilo dia, para resolver logo a parada, né? Botá-lo o mais rápido possível no estado eutiroideu e reverter as manifestações clínicas e laboratoriais que ele apresenta. Né? Mas eu tenho que ir um pouco mais devagar, eu tenho que pegar mais leve em determinados tipos de paciente, como é o caso dos idosos, né? Os pacientes com mais de 60 anos de idade, eles são mais sensíveis aos efeitos da tiroxina, né? Então, começar com uma dose mais alta pode resultar em parefeitos cardiovasculares, o paciente pode ficar hipertenso, pode ficar agitado, pode fazer uma FA, ok? E principalmente no paciente cardiopata. Né? Se for um idoso cardiopata, então, aí que eu começo bem devagarzinho mesmo, ok? Um doente coronariopata, por exemplo, que tem, vamos dizer, uma angina estável, bem controlada com o tratamento clínico, né? Se ele começar uma dose mais alta de reposição de levotiroxina, ele pode descompensar a coronariopatia. Ele vai ter aumento do metabolismo, ele vai ter aumento da frequência cardíaca, aumento da contratilidade miocárdica. Então, esse paciente que vinha bem controlado da angina estável pode desenvolver uma angina instável quando ele toma levotiroxina em doses mais altas. Então, pacientes idosos e principalmente os cardiopatas prévios devem começar na faixa mais baixa de dose, ok? Paciente jovem, saudável, a gente já deve começar na faixa mais alta para reverter logo o hipotireoidismo que ele apresenta. Vale lembrar ainda aqui, né, que a tireoidite de Hashimoto é o principal fator de risco conhecido para o linfoma de tireoide.
O linfoma de tireoide, a gente vai ver na parte de câncer de tireoide, é uma neoplasia rara dessa glândula, né? E quase sempre o portador de linfoma de tireoide tem uma história de Hashimoto de longa data, né? A tireoidite de Hashimoto aumenta em até 40 vezes o risco de linfoma de tireoide. E é fácil entender isso, né? O Hashimoto é uma doença autoimune de linfócitos T, né? Linfócitos T que ficam autorreativos e passam a agredir o parênquima glandular. Eles se concentram na glândula, né? Eles formam núcleos, centros germinativos de linfócitos ali. Então eles proliferam ali dentro, atacando o parênquima tiroidiano. Com o passar dos anos, essa hiperatividade autoimune dos linfócitos T pode levar ao surgimento de mutações somáticas adquiridas, né, que vão culminar num processo de carcinogênese. Uma célula que acumulou muitas mutações se transforma num câncer. E no caso dos linfócitos, esse câncer é o linfoma. Okay? Então, a gente sempre tem que ter em mente isso, né? O Hashimoto é muito comum, o linfoma de tireoide é muito incomum. Mas um paciente com Hashimoto há muito tempo, se lá na frente aparecer com um nódulo tiroidiano de crescimento rápido, tem que ser prontamente investigado para linfoma. Ok? Antes de fechar Hashimoto, né, eu vou comentar sobre o hipotireoidismo subclínico, né, uma entidade que talvez seja ainda mais frequente do que o próprio hipotireoidismo declarado por Hashimoto. Né, o que é o tal do hipotireoidismo subclínico? A gente chama de hipossubclínico a situação em que os níveis de TSH estão aumentados, ok? Porém, o T4 livre está normal. Né? Isso reflete para a gente a existência de reserva tiroidiana no paciente. Né? Um paciente que tem alguma perda do parênquima tiroidiano, mas essa perda não é muito grande, não é completa. Né? Ele ainda tem algum parênquima funcionante. Como existe o eixo hipotálamo hipofisário tireoide, né, esse eixo, na medida em que o parênquima vai sendo perdido, passa a ser estimulado. É claro, né, há uma tendência de queda do T4 livre. Então o TSH do paciente aumenta. E o TSH vai estimular as células que ainda estão saudáveis. Né, se a quantidade dessas células saudáveis for suficiente para produzir o hormônio, né, de forma satisfatória, a gente tem o hipotireoidismo subclínico. Né, o paciente não vai ter a síndrome de hipotireoidismo declarado, okay? Porque ele produz T4 livre em quantidades normais, mas ele está trabalhando no limite de produção da glândula, porque o TSH está aumentado. Okay? Ele, vamos dizer, perdeu 60% do parênquima tiroidiano por um processo destrutivo, como a própria tiroidite de Hashimoto, mas aquele 40% está no máximo, no limite, né, por conta do aumento do TSH e está conseguindo dar cabo aí da produção de T4 livre. Eventualmente, o paciente com hipossubclínico evolui para o hipoclínico, né, porque ele perde um pouco mais do parênquima e aquelas células remanescentes já não conseguem produzir o T4 livre em quantidades satisfatórias. Então, a história natural do hipotireoidismo subclínico é evoluir, na maior parte das vezes, para um hipotireoidismo declarado, para um hipotireoidismo clínico. Né? E como se trata de um processo lentamente progressivo, a principal etiologia de hipossubclínico também é a tireoidite de Hashimoto. Ok? A grande questão aqui, né, que intriga ainda a literatura, é se a gente tem que fazer alguma coisa nesse momento. Se a gente tem que fazer alguma coisa, né, se a gente tem que dar algum tratamento ao identificar uma situação de hipossubclínico. Não existe, como já falamos, né, tratamento imunossupressor para a tireoidite de Hashimoto. Né, não compensa dar glicocorticóide ou outras drogas imunossupressoras e imunomoduladoras para tentar barrar o processo de agressão autoimune à glândula. Isso já foi estudado, ok? E viu-se que os efeitos colaterais acabam sendo mais prejudiciais do que dar levotiroxina para o paciente. Né? Dar corticoide é muito pior do que dar levotiroxina, correto? O paciente tem muito mais efeito colateral. Então, de um modo geral, a gente não imunossuprime o paciente com tireoidite de Hashimoto, nem mesmo quando ele ainda se encontra na fase de hipossubclínico. Né? O que a gente faz com esses doentes é acompanhar e iniciar precocemente a reposição de hormônio tiroidiano em determinadas situações clínicas, né? Em determinadas situações específicas. Né? Que seriam quais? Seriam a presença de um TSH muito aumentado, correto? Porque um TSH muito aumentado reflete que o paciente já se encontra
naquele estágio terminal do hipossubclínico, né? Ele está quase chegando no hipoclínico, ele está no limite da produção de hormônio pelas células residuais que ainda não foram destruídas. Então, a chance dele evoluir para manifestações clínicas do hipotireoidismo em curto prazo é muito grande. Você já assume que isso vai acontecer em breve e começa a tratar o paciente. A gravidez é uma situação importante, porque na gravidez as necessidades de hormônio tiroidiano aumentam, não é isso? A mulher produz mais globulina ligadora de tiroxina, ela aumenta o pool de hormônio tiroidiano no sangue para poder passar esse hormônio tiroidiano para o feto. Então, se ela tem algum grau de comprometimento na síntese de hormônio, né, que ainda que não seja suficiente para causar sintomas nela, na vigência de gravidez pode causar sintomas no feto, né, pode resultar numa menor disponibilidade de hormônio tiroidiano para o feto. Então, a gravidez é uma indicação de repotiroxina, né, paciente com hipossubclínico. E existem algumas indicações que são relativamente controversas, né, são questionáveis na literatura. Alguns autores falam para repor hormônio, outros falam que não há evidências, que teoricamente você pode não repor. Mas, de um modo geral, a tendência é repor o hormônio tiroidiano nesses casos também, né, que seriam a presença de níveis muito aumentados de anti-TPO, de antitiroperoxidase, acima de 1000 de anti-TPO, você está autorizado a repor hormônio, né? O paciente que tem alterações lipêmicas, né, que ainda que não sejam propriamente consequências clínicas do hipotireoidismo, com certeza elas podem ser agravadas, né, por uma carência leve aí do hormônio. Então você já repõe o hormônio para tentar melhorar o controle lipêmico do paciente, e o paciente que tem depressão prévia também, né? Entenda bem, o termo é hipossubclínico. Dislipidemia e depressão aqui não estão sendo causadas pela carência de hormônio. O paciente tem hormônio normal, né? O que a gente sabe é que ele pode estar próximo aí de chegar num franco hipotireoidismo e agravar rapidamente essas duas condições, né? Então, a literatura questiona se no paciente que já tem dislipidemia e já tem depressão, né, principalmente quando essas manifestações são graves ou mal controladas, se não valeria a pena repor precocemente o hormônio tiroidiano, né? Há indícios de que isso talvez seja benéfico e, de um modo geral, aceita-se, né, tratamento do hipossubclínico nesses casos, dislipidemia e depressão prévia. Ok? De hipotireoidismo subclínico é isso que você precisa saber, é muito fácil, né? Não tem maiores mistérios aqui. Vamos falar agora, então, né, de outras formas de tiroidite, de outra tiroidite, né, outras tiroidites além daquelas que a gente já falou e daquelas que a gente disse que não vai falar, né, tiroidite aguda e medicamentosa. Então, vamos abordar as tiroidites subagudas, né, que elas diferem da tiroidite de Hashimoto, que é a tiroidite crônica, principalmente pelo seu curso um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado, né? Então, esses pacientes eles podem apresentar tireotoxicose com mais frequência do que o paciente com Hashimoto. No Hashimoto, a gente viu que a tireotoxicose é chamada de hashitoxicose. É uma pequena fração dos indivíduos faz hashitoxicose, porque, de um modo geral, o Hashimoto é lentamente progressivo, né, e você não tem uma fase de liberação acentuada de hormônio tiroidiano pré-formado. Mas nas tiroidites subagudas, né, o processo é um pouco mais rápido, pouco mais acelerado. E isso aumenta a probabilidade de surgir tireotoxicose, né, por aquele fenômeno de destruição da parede dos folículos tiroidianos com liberação do hormônio pré-formado que estava lá guardadinho dentro do coloide. Eventualmente, o paciente vai manifestar hipotiroidismo, né, por conta do dano residual que fica na sua tireoide, né? Às vezes a tireoidite destrói uma porção grande de parênquima e o que sobra não é suficiente para manter o estado eutiroidiano, ou você vai ter um paciente em estado eutiroidiano, né, que teve uma tireotoxicose que melhorou, né, às vezes teve um pouquinho de hipotireoidismo que consegue melhorar, ou não teve nada disso, né, ele vai ter só outras manifestações de inflamação tireoidiana, sem propriamente uma alteração dos hormônios tireoidianos, ok? Então essas três formas clínicas de apresentação são possíveis. A mais comum, a mais clássica, é o paciente se apresentar com tireotoxicose, né? Isso é mais frequente na tireoidite subaguda. É fácil de entender isso, né, quando a gente lembra da cintilografia de tireoide, né, cintilografia da tireoide com iodo radioativo. O paciente ingere o iodo radioativo, esse iodo é captado pela glândula, né?
A gente viu nos casos de hipertiroidismo dois padrões peculiares de cintilografia, né, que refletem para a gente o aumento de função da glândula. Quando existe hipercaptação difusa, né, como acontece na doença de Graves, uma doença em que as células foliculares estão hiperestimuladas, e a captação nodular, o nódulo quente, né, que é o adenoma tóxico de Plummer, onde um conjunto de células se tornou autônomo. Né, as células passaram a sintetizar e secretar o hormônio, independentemente do TSH. Né? Então, quando eu dou o iodo radioativo, no Graves há um aumento de captação de distribuição difusa, e na doença de Plummer há um aumento de captação nodular. Ok? Agora, quando o paciente faz uma tireoidite aguda, subaguda ou qualquer forma de tireoidite, né, você vai ter, na verdade, uma baixa captação, porque como ele teve destruição do folículo com liberação do hormônio pré-formado, né, ele fez uma tireotoxicose, uma síndrome decorrente do excesso de hormônio tiroidiano. E esse excesso inibiu o eixo hipotálamo hipofisário, né? O paciente tem uma diminuição do TRH, uma diminuição do TSH. Se tem menos TSH circulante, as células são menos estimuladas a captar o iodo. Por isso, uma baixa captação na cintilografia de tireoide. Okay? Cintilografia de tireoide em tireoidite, ela vai cursar com esse aspecto, né? O famoso raio de 24 horas, que normalmente, numa pessoa saudável, cursa com 5 a 20% de captação. No paciente que tem tireoidite subaguda, você vai ter, por definição, uma captação, um raio de 24 horas inferior a 5%. Né? Lá na doença de Graves, a gente viu que o raio pode chegar a 80%, 90%, mas nas tireoidites, o paciente tem o raio inferior a 5%. Ok? E outro grande marcador, né, da presença de um processo inflamatório com ruptura folicular é o aumento dos níveis de tireoglobulina no sangue. É claro, né, se a parede do folículo é rompida, o coloide fica exposto. Né, ele libera não só o hormônio pré-formado que estava guardado ali, como também a própria tireoglobulina, que vai ter, por isso, os seus níveis muito aumentados no sangue. Então, veja bem, o diagnóstico de uma tireoidite subaguda, ele também não precisa, na maior parte das vezes, de histopatologia. Né? A gente vai pelo quadro clínico, pelo padrão de hormônios tiroidianos, e faz cintilografia e dosa tireoglobulina. Okay? Isso é suficiente para a gente dar o diagnóstico de tireoidite na maior parte das vezes. Né? Uma das formas mais comuns de tireoidite subaguda é a tireoidite granulomatosa de Dequervain, né? Também chamada de tireoidite dolorosa de Dequervain. Essa tireoidite, diferentemente do Hashimoto, ela é caracterizada por uma inflamação granulomatosa. Né? São formados granulomas não caseosos no parênquima da glândula. Não é uma infiltração exatamente de linfócitos T difusos. Né? As células se organizam formando granulomas. Né? E, na maior parte das vezes, o Dequervain é deflagrado após uma infecção viral. O paciente fez uma virose qualquer, fez uma parvovirose, um Coxsackie, fez um citomegalovírus, né? E como sequela tardia, né, dessas infecções, o paciente faz uma agressão à glândula tireoide, geralmente transitória, geralmente granulomatosa. Okay? Acredita-se que na etiopatogênese da tireoidite de Dequervain, um paciente geneticamente predisposto, ao entrar em contato com determinados vírus, monta uma resposta imune contra antígenos daquele vírus, né, e os elementos dessa resposta imune acabam reagindo de forma cruzada contra antígenos presentes na sua própria glândula tireoide. Isso é um mecanismo, é um padrão inerente a diversas doenças autoimunes. Okay? Mas, então, tipicamente, o Dequervain é uma reação granulomatosa pós-viral. E por ser subaguda, né, por ter uma evolução relativamente mais rápida em comparação com Hashimoto, aquele edema se instala de forma rápida, acentuada na glândula tireoide. O paciente sente dor, né, na região cervical anterior. E, eventualmente, quando essa dor é muito intensa, ela irradia para as mandíbulas e irradia para as orelhas também. Né? Então, o paciente pode ter até eritema na região cervical anterior, aquela região pode ficar um pouco quente, né? Ele tem essa dor que irradia para a mandíbula, que irradia para a orelha, né? E ele tem, obviamente, parâmetros de inflamação sistêmica aumentados. Né? Ele pode ter leucocitose e, tipicamente, um VHS aumentado.
né? Tireoidite de Dequervain, quando a gente suspeita desse problema, vale a pena dosar a VHS do paciente, a velocidade de hemossedimentação, né? Porque um valor aumentado corrobora a impressão diagnóstica. Okay? Por ser uma reação inflamatória, autoimune e subaguda da glândula, né? Quando o paciente tem muitos sintomas, quando ele tem dor importante, um bócio doloroso, a gente usa anti-inflamatórios para tratar o Dequervain, né? Começando com anti-inflamatórios não esteroidais, e se o paciente não responder aos AINES, você pode trocar o AINE pela prednisona, por glicocorticoide. Em doses baixas, anti-inflamatórias, né? Em geral, em torno de 0,5 miligrama por quilo de peso por dia, o que vai dar aí cerca de 40 miligramas dia para a maioria dos pacientes. Okay? A tireoidite de Dequervain, ela é autolimitada. Na maior parte das vezes, ela desaparece por completo e o paciente se recupera, né? Independentemente do tratamento. O tratamento serve mais para acelerar esse desfecho. Okay? A maior parte das vezes o paciente não fica hipotiroideu depois. Ele faz uma tireotoxicose transitória inicial e depois ele volta para o eutiroidismo. Outra forma de tireoidite subaguda, né, é a tireoidite subaguda linfocítica, que seria uma variante, né, mais leve e de melhor prognóstico que o Hashimoto. O Hashimoto é uma infiltração linfocítica por linfócitos T do parênquima tiroidiano, né? E aqui na tireoidite subaguda linfocítica, esse tipo de alteração também é encontrado, né? A diferença é que é um processo transitório. O Hashimoto é um processo crônico, incurável e progressivo. Aqui a infiltração linfocítica é transitória, autolimitada e geralmente mais leve do que no Hashimoto. Okay? Então a gente deve entender a tireoidite subaguda linfocítica como uma variante branda do Hashimoto de melhor prognóstico. A gente também encontra marcadores de autoimunidade típicos do Hashimoto no paciente com tireoidite subaguda linfocítica, numa menor proporção. Anti-TPO e antitireoglobulina estão presentes em cerca de metade dos casos. E por conta dessa questão do prognóstico, não há um tratamento específico para a tireoidite subaguda linfocítica. Você sabe que o paciente vai melhorar, ele em geral, diferentemente do Dequervain, não vai ter sintomas tireoidianos, não vai ter sintomas de inflamação tireoidiana e nem vai ter uma tireotoxicose inicial. Tireoidite subaguda linfocítica, ela costuma ser um achado em exames de laboratório. Você tem lá um TSH um pouquinho aumentado, às vezes um T4 livre normal ou discretamente reduzido, encontra marcadores de autoimunidade, geralmente em baixos títulos, e quando você acompanha o paciente achando que ele está com hipo subclínico, daqui a pouco a coisa se resolve. O TSH volta ao normal, o T4 livre, que podia estar um pouquinho baixo, volta ao normal também, os autoanticorpos podem desaparecer, o processo se resolve espontaneamente. Okay? Era isso que eu tinha para falar de tireoidites, e fazendo a rápida revisão de hipotireoidismo focando no Hashimoto. Vamos ver agora a conduta no nódulo tireoidiano.